Bem-vindos, eu sou Luís Varela de Almeida, estamos a caminho das eleições autárquicas do próximo dia 12 de outubro e até lá estamos a fazer os debates de todos os concelhos do Portugal continental de norte a sul do país. É a vez de olharmos para Vila Viçosa, um concelho que tem uma população de mais ou menos cerca de 7.300 pessoas. Convidámos todos os partidos que têm assento na Assembleia Municipal, aceitaram apenas o atual Presidente da Câmara Municipal, Inácio Esperança, que é do PSD, e também o Agostinho Arranca, que é do Partido Socialista. Obrigado aos dois por terem aceitado o nosso convite. Inácio, vou começar por si e vamos começar pelo turismo, porque dos dados mais recentes que eu tive a oportunidade de consultar, em 2023 Vila Viçosa tinha registrado um aumento de 6,3%. Em 2024 esse aumento foi residual, 0,5%, para 47.300 dormidas, mais coisa menos coisa, mas já este ano, e até julho, que são os dados mais recentes e disponíveis do Turismo de Portugal, há uma quebra de 8,4%. Portanto, está a haver aqui uma descida do turismo em Vila Viçosa. Ou seja, até julho deste ano houve 18.542 dormidas. Pergunto-lhe, do seu ponto de vista, porquê é que esta quebra está a acontecer? Essa quebra tem um pouco a ver com o ano. Foi um ano atípico, com muita chuva, e durante largos meses, aqueles meses em que Vila Viçosa também é muito forte, que são os meses de abril e maio, por causa das procissões da Páscoa, e também é maio, que é o mês de Nossa Senhora, o mês de Maria, houve muita chuva e houve menos pessoas a deslocar-se. É generalizado por todo o país, mas em quem tem nesses meses maior influência, acontece. Há concelhos que, Inácio, mantiveram os aumentos médios que têm tido e outros que ainda tiveram aumentos superiores à média. Sim. Como está a dizer que é generalizado, mas os dados do Turismo de Portugal não dizem bem isso. Sim, não é generalizado no país todo, mas há municípios onde a atividade, e foi isso que eu disse, onde a atividade turística assenta mais naqueles 2 ou 3 meses e efetivamente aconteceu isso. O que não quer dizer que até ao fim do ano não se recupere. Isso é uma constatação de dormidas. E Vila Viçosa também tem muito um turismo que não é só o turismo de dormidas. E esse de facto não está aí também houve uma quebra, revelado. mas também houve uma quebra na questão dos turistas, porque dos dados que eu tenho aqui, em 2024 houve um aumento também de 0,7%, portanto 27.200 turistas, e em 2025 já está a haver uma quebra até julho de menos 4,5%, portanto 11.663 turistas. Mas no final do ano anterior foi igual. Sim, mas no final do ano anterior foi superior ao outro ano. E houve de facto um crescimento exponencial de 2019 para 2022. Se comparar os dados de 19-22, ou seja, antes do Covid e pós-Covid, nós recuperamos e ultrapassamos aquilo que estava antes do Covid. É normal que quando se atinge um pico, depois, com anos difíceis como foi e como está a ser este presente ano, sim, nessa altura tiveram aumentos de 40%, sim, portanto, em comparação com a Covid. Sim. Exatamente, portanto, aumentámos 40% relativamente ao que estava antes do Covid. Isso deve-se também à estratégia que foi desenvolvida pelo município, não só de promoção de Vila Viçosa, como também da candidatura a Património Mundial. E eu penso que estes menos 8% a meio do ano, no final do ano, consegue pelo menos recuperar aquilo que estava. E depois há uma característica de Vila Viçosa, que é o número de camas. Esse número de camas também limita, de alguma forma, a que haja mais dormidas. Este ano já tivemos a inauguração de um hotel, que ocorreu agora em junho, que é o Hotel Calipo, que era o antigo Hotel Peixinhos, que pode, obviamente, vir potenciar mais dormidas e assim recuperar esta dificuldade até ao mês de junho. Penso que vamos conseguir até ao final do ano recuperar isso. Mas o mais importante é a tendência de construção de hotéis, de investimento. Há de facto vários interessados em construir hotéis em Vila Viçosa, para além daqueles que existem, e desde que abriu agora, temos mais 2 propostas para a construção de hotéis. Um no São Paulo, que teve aprovação na semana passada no Turismo de Portugal e que já está para financiamento e para apreciação no Compete. Portanto, já teve a aprovação do turismo, que é a parte mais difícil. É um investimento de cerca de 40 milhões de euros num hotel que será gerido pela Anantara. E o Convento dos Capuchos foi adquirido por um grupo francês que já tem o projeto de execução, portanto, aquilo que é o projeto de arquitetura, aprovado também pelo Turismo IP, ou pelo IP Turismo. Vamos ouvir aqui também a perspectiva do... E isso é muito importante para Vila Viçosa, porque vai permitir potenciar
efetivamente este número de dormidas. Agostinho, relativamente a esta questão do turismo, não sei se partilha ou não da opinião do Inácio Esperança relativamente a estes dados que eu aqui trouxe sobre esta quebra no turismo, ou se tem uma outra perspectiva diferente que possa justificar esta diminuição? Nós temos alguns dados, mas em primeiro lugar permita-me cumprimentar a equipa e o canal que se dignou a esta aventura de entrevistar ou de fazer o debate com um país inteiro. Obrigado. Isso é muito bom. Mas sobre esta questão do turismo, nós tínhamos já acesso a estes dados, até pelo Gabinete de Estudos e Planeamento também, e o que nos parece é que a questão do turismo é uma questão muito complexa em Vila Viçosa e podia ser a galinha dos ovos de ouro do Concelho de Vila Viçosa e neste momento não está a ser, nós entendemos até que está a ser subaproveitado o turismo e este veio, digamos assim, económico de Vila Viçosa. Não nos parece verdade, aliás, por estudos que nós temos acesso, que tenha havido um crescimento exponencial. No período antes da pandemia, portanto, havia um certo fluxo turístico. Depois, a partir de 2019, considerado o ano, digamos assim, de comparação, há uma recuperação, que é uma recuperação que é comum a todo o país, e, portanto, Vila Viçosa também recupera, mas não recupera exponencialmente. Recupera para valores muito próximos do valor pré-pandemia. E é os dados que estão nesse gabinete de estudos. De qualquer forma, em termos de turismo, nós defendemos mesmo que é preciso uma aposta diferente, porque o turismo em Vila Viçosa é um turismo de passagem. É um turismo de passagem e nós temos de apostar num turismo de pernoita. E esse turismo de pernoite é que deixa mais valor e deixa valor acrescentado nos territórios e o turismo de passagem, porque nós temos uma concorrência muito, eu diria quase desleal com centros históricos como o Évora. E o turismo que passa por Vila Viçosa é um turismo, às vezes, de massas, em autocarros, vai visitar o Paço, nós temos um património valiosíssimo, vai visitar o Paço do Cal, vai visitar alguns monumentos. Mas depois não pernoitam. Mas depois não pernoita, ou quando pernoita, falo de uma forma muito informal, digamos assim. Deixa-me só também trazer aqui os dados, porque falou nessa questão de 2019, e em 2019 houve, não estou a falar de dormidas, estou a falar de turistas, 25.219 turistas. Obviamente em 2020 a Covid, portanto, houve uma diminuição brutal. Em 2021 começou a subir, 17 mil, depois em 22 estamos a lá de 24.686 e em 23 de facto o Conselho consegue ultrapassar os tais 23.000 de 19 para os 27.000 e por aí fora, e foi sempre a crescer até agora. Exato. Portanto, do seu ponto de vista, o que é que a Câmara Municipal pode fazer? Imagino que o senhor é o autarca de Vila Viçosa. O que é que pode fazer para contrariar isto? Porque está a falar dessa questão das dormidas. O Inácio deu conta de que já há dois projetos e houve também agora um outro que já foi inaugurado. Nós criarmos e facultarmos os projetos. É muito importante os projetos serem implementados no nosso Concelho, os projetos de alojamento. Mas o que é facto é que, para além desses projetos, nós temos de ter uma política muito estratégica do ponto de vista do turismo. E essa política tem a ver com o fixar as pessoas... Mas traduza-me lá isso. O que é isso de uma política muito estratégica em relação ao turismo? Por exemplo, criar oferta turística e informação turística muito direcionada que permita às pessoas pernoitar e definir um plano para 2-3 dias em Vila Viçosa. Uma espécie de roteiro. Exatamente. Porque, por exemplo, quando nós vamos visitar qualquer outro concelho ou uma cidade na Europa, nós, à partida, já nos baseamos numa informação pré-definida por esses territórios e por essas agências de turismo e quando vamos, temos o nosso plano para 2-3 dias. E o que é que isso faz ao turista? Faz com que o turista fique mais à vontade para usufruir do território. Não se preocupa com andar à procura desta atração, daquela atração, deste roteiro ou daquele roteiro e já vai com uma ideia definida. E senta-se nas esplanadas, senta-se nos jardins, pernoita. Então, Agostinho, e como é que se faz isso? Vai-se falar, por exemplo, com a entidade do turismo do Alentejo e tenta-se que se invista mais em Vila Viçosa do ponto de vista da publicidade? A publicidade, nós não podemos dizer que tudo o que foi feito foi mal feito. E realmente o Executivo atual fez uma aposta na divulgação. A divulgação em turismo tem de ser uma divulgação estratégica, ou seja, dirigida a nichos de mercado. E um dos nichos de mercado, por exemplo, que Vila Viçosa tem de saber aproveitar é o turismo religioso.
que em tempos foi que teve uma grande afluência à Vila Viçosa, principalmente da zona norte do nosso país. E nós temos para além da divulgação que fazemos nas feiras de turismo, mas não podemos, como se diz, atirar para todo o lado e esperar que de algum lado venha a força do turismo. Nós temos de estudar, aliás, como o Turismo de Portugal fez agora noutros concelhos vizinhos. Mas é possível fazer isso? Ou seja, possível com fazer cidades isso. como Braga, já nem falo de Fátima, que é um fenómeno completamente diferente, mas outras cidades que apostam muito no turismo religioso. Isso está a ser feito pela primeira vez. É uma acaba por ser, e permitam-me a expressão, uma concorrência, não é? Exatamente, porque em turismo é concorrência. Pronto, Os então, territórios concorrem entre si. Então como é que se ultrapassa? Não se ultrapassa, quer dizer, luta-se por essa estratégia. Nós temos direitos, até porque há uma mais-valia no território de Vila Viçosa, que é o culto mariano. O culto mariano atrai pessoas, por exemplo, de Braga, da zona norte do país, que têm uma grande devoção a Nossa Senhora. E a concorrência aí até é a nosso favor, digamos assim. E nós podemos ganhar com isso. E, portanto, podemos ganhar em termos concorrenciais com outras zonas do país. Ora bem, aquilo que o Agostinho diz, se calhar por desconhecimento, é exatamente o que está a ser feito. Pela primeira vez, se definiu em Vila Viçosa uma estratégia de participação em feiras. Em conjunto com o Turismo de Portugal, definimos mercados estratégicos. E participámos na Intur, participámos na BTL, nas grandes feiras de Espanha e na BTL. E na BTL, a Bolsa de Turismo de Lisboa. E na BTL participámos pela primeira vez, desde há 2 anos, numa coisa que se chama Bolsa do Turismo Religioso. Em conjunto com Orem, com Braga e com mais 14 municípios no primeiro ano, que definimos uma estratégia para o turismo religioso, que é um turismo muito específico e que tem, de facto, promovido Vila Viçosa através desse grupo, que é o Nicho do Turismo Religioso, em que participamos, é liderado pela Câmara de Orem e por Fátima, e nós estamos lá. Somos dos 14 que estamos lá. Portanto, promovemos a esse nível. Depois procurámos investidores e procurámos pessoas que investissem em Vila Viçosa em camas. E depois estamos com uma estratégia de património mundial que visa essencialmente 3 eixos. E foi aprovada pelo Estado português, a candidatura a Património Mundial, e vai ser entregue, já está entregue por nós no ICOMOS Portugal e na Unesco Portugal, e vai ser entregue dia 20 de setembro em Paris. Portanto, aprovada pelo Governo de Portugal. Portanto, a candidatura é uma estratégia que assenta, mundial da Unesco. exatamente, que assenta em 3 pilares fundamentais. Tem 6 eixos, mas há 3 pilares fundamentais. O turismo monumental. Outro, a cultura. A paisagem e a vida dos Duques de Bragança naquela terra e tudo o que ela influenciou no mundo inteiro. E depois a Nossa Senhora da Conceição e o eixo religioso. E nessa parte da cultura aliámos também a economia, que são os mármores, que sim são efetivamente a grande riqueza do Concelho. Já lá vamos às pedreiras, que eu também quero falar disso com você. E, como é evidente, aquilo que procurámos fazer ao nível do turismo foi projetá-lo a vários níveis. Mas o que nós queremos em Vila Viçosa não é um turismo de autocarro, que chega, vê o passo e vai embora. Queremos um turismo cultural, um turismo artístico, que tenha a ver com residências de artísticas. Há um projeto em Vila Viçosa, que é uma galeria de arte de André Viana, que é um galerista que esteve no Rio de Janeiro e que tem uma galeria no Rio de Janeiro e que teve uma galeria em Nova Iorque, que está a investir numa galeria em Vila Viçosa, com residência de artistas. O próprio Hotel Calipo, que era Peixinhos, assenta muito na residência de artistas. E é esse tipo de turismo, a própria Fundação da Casa de Bragança está a desenvolver no Colégio dos Reis casas e espaços para investigadores residirem. Nós temos um projeto com a Universidade de Évora e com a Fundação para restaurar a Casa do Corregedor, para fazer um centro de formação ligado ao restauro, à arte e também à música, porque Vila Viçosa, no tempo dos seus duques, tinha uma grande tradição musical. Portanto, esse trabalho está a ser feito. É um trabalho que não se faz em 2 dias, mas que nós julgamos que está a dar frutos. E está a dar frutos não só na divulgação que fizemos, com a divulgação que fizemos nas feiras e com os eventos, porque os eventos que se fizeram durante este ano são eventos que têm precisamente a ver com o turismo religioso, têm a ver com a cultura e com o património. Para quê? Para, nos meses mais baixos, naqueles meses em que os hoteleiros identificaram como meses onde não existia grande atividade, chamar pessoas nesses meses. Para concluir, Inácio, e o primeiro evento que fizemos, um grande evento, que foi único em Portugal, nós trouxemos a Vila Viçosa, e teve cá o Núncio Papal, o Rino Fisichella, o Dom Rino Fisichella. Foi uma exposição única em que trouxemos a Vila Viçosa as coroas de Nossa Senhora de Sameiro,
de Nossa Senhora de Fátima e a nossa coroa da Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Portugal, para mostrar a Portugal e ao mundo. E isso foi muito importante para a promoção de Vila Viçosa nestes últimos 4 anos. Só para fechar o tema do turismo, Agostinho, se quiser responder. Sim. Há digamos, quase uma estratégia, mas nós já estamos habituados em termos de Assembleia Municipal também, que se diz sempre talvez por desconhecimento. Não é propriamente o caso, porque nós informamos sobre os assuntos e trabalhamos os assuntos. Mas não falam neles? Temos uma estratégia diferente. Agora, uma das coisas que nós também temos de ter atenção, e eu falei nisso, talvez de forma eventualmente genérica, é que o turista, quando vem, tem de se sentir bem no território. E para se sentir bem, nós temos de ter uma vila cuidada, uma vila capaz, com respostas em termos de espaços verdes, em termos de usufruto de espaços comunitários. Temos também de ter uma política de água com qualidade. Há problemas com as nossas unidades hoteleiras, que algumas até tiveram de fechar e fecharam lavandarias e concentraram lavandarias, exatamente porque a água, por exemplo, mancha atoalhados, mancha lençóis. Quando os turistas vão beber a água que é disponibilizada nos ter cafés ido lavar para Borba, não? E nos bares, muitas vezes a água também tem sedimentos e, portanto, tudo isso contribui. Então nós temos de atuar em várias frentes. Temos de fazer aquilo que de bem se está a fazer, é verdade, continuar isso, mas temos depois de investir também numa estratégia em que as pessoas se sintam bem nos territórios e que as pessoas realmente possam estar, sentir-se bem e ter tempo e disponibilidade para depois usufruir da restauração, dos cafés, dos restaurantes, do património em si e visitar mais coisas, porque senão só vão ao Paço do Cal e vão a um ou outro monumento ou a uma iniciativa muito pontual e vão ficar ou a Évora, ou a Estremoz, ou ao outro lado. Porque realmente mesmo com a oferta que nós temos em termos de alojamento, essa oferta não esgota. E a prova de que isto não está a dar resultado, a política do atual Executivo, é que se estivesse a dar resultado, nós estávamos com um crescimento sustentado. E não estamos com esse crescimento sustentado. Estamos até com uma inversão de crescimento, ou com uma baixa nesse crescimento. Há concelhos muito pequenos à volta de Vila Viçosa que tiveram um crescimento contínuo do turismo e até com menos património, com menos riqueza patrimonial. Se partirem do zero... Vamos avançar e vamos falar sobre um setor âncora para Vila Viçosa, que tem a ver com as pedreiras, neste caso o mármore. Mantenho-me consigo, Agostinho arranca, e depois já volto a si, Inácio. Enfim, é um setor âncora, traz muito investimento. Se calhar a palavra certa aqui não é investimento, mas sim o retorno e a dinamização da economia do concelho. Mantém esse peso económico, também o turístico com as tours, vamos dizer assim, às pedreiras e etc. Mas persistem algumas questões com a circulação dos pesados, o ruído e algumas poeiras na ligação a Pardais e a Bencantel. Do seu ponto de vista, acha que há aqui necessidade de um plano de ordenamento do tráfego e também de alguma mitigação ambiental? Sim, e aí também é um dos eixos estratégicos que nós estamos a considerar, que é a sustentabilidade do território e a transição para uma nova fase das alterações climáticas e também do combate à poluição. Não só no caso das pedreiras, depois falaremos, se for caso disso, também Estamos a falar delas, exato, podemos falar delas. No caso da água, portanto, e tudo isso. Mas, por exemplo, há pedreiras que até têm problemas do ponto de vista de poluição noutros casos, em que há materiais que são usados nas pedreiras e que ficam depositados na sua própria elaboração. Mas, nesse caso, é preciso, em Vila Viçosa, continuar a trabalhar com o setor dos mármores para ordenar o território e para permitir que o território ordenado conduza a outro tipo de exploração. Então, o que é que propõe para ordenar o território, nesse caso? Tem de haver uma articulação muito grande com todo o setor dos mármores para que, se possível, faça como se faz noutras zonas do território, já em Portugal, com pedreiras e com a exploração de inertes, em que há uma exploração conjunta de uma área. E então é possível, com isso, fazer algum investimento, por exemplo, no combate às alterações que essa exploração traz de negativo para as populações. Sim. É mais fácil concentrar. E na questão do ordenamento do tráfego ou do ordenamento do trânsito, por exemplo? No ordenamento. Há alguma hipótese aqui de tentar, enfim, minimizar este impacto?
Se esta estratégia de concentração de zonas de exploração contínua for para a frente, é mais fácil também controlar esses impactos no tráfego, porque agora o tráfego é muito disperso, mas aí também já se fez algum trabalho, e se está a fazer algum trabalho. Isso aí temos de reconhecer, mas é preciso continuar esse trabalho. E essa concentração possibilita efetivamente uma diminuição do impacto ambiental, porque quer nós queiramos, quer não, vai sempre haver um impacto ambiental das pedreiras, porque é o nosso principal ainda recurso económico da região. É o primeiro, aliás, enquanto o turismo que nós tanto queremos, está a primeira referência ao turismo vem a 7º e em 12º, em 11º lugar nessa estratégia. Inácio, é reconhecido aqui pela oposição que há trabalho que está a ser feito nesta questão do ordenamento, mas faço-lhe essa pergunta, ou seja, que trabalho é que a Câmara Municipal fez nos últimos 4 anos para, de alguma forma, mitigar aqui algum impacto mais negativo das pedreiras? Quando chegámos à Câmara Municipal, os empresários estavam abandonados à sua sorte por parte da autarquia. Durante 24, 28 anos, pouco se ligou aos mármores ou quase nada. Não havia diálogo com os empresários do setor, não havia diálogo com a associação do setor. Havia um problema grave que se agudizou após a queda da estrada de Borba. Porquê? Porque a partir daí, não só o Estado começou a exercer a sua prerrogativa de fiscalização e de legislador no pior dos sentidos. Como sabem, as câmaras municipais pouco ou nada têm a ver com a exploração do mármore, a não ser na organização do plano de ordenamento do território, no seu PDM. De resto, são competências da DGEG, da EDM e do Estado Central, do Ministério da Indústria e Energia. Evite lá as siglas, que pode haver pessoas que não sabem o que pronto, é que é. A Empresa de Desenvolvimento Mineiro e a Direção-Geral de Energia e Geologia. Muito bem. E é para aí que vão todos os impostos. Não é para os municípios que recebem praticamente zero das pedreiras, a não ser na derrama daqueles que têm a sede em Vila Viçosa, porque muitos deles não têm a sede em Vila Viçosa. O que é certo é que havia um problema ambiental num problema de ordenamento brutal. Não há, a meu entender, um problema ambiental do ponto de vista da poluição. O mármore é o mármore é o produto para a construção menos poluente do mundo e é aquele que, em termos de pegada ecológica, tem a menor pegada. Você faz um degrau de mármore e ele dura-lhe 500 anos, 600 anos, 700 anos. Faz um ladrilho, queima N energia, gasta uma pedreira energia durante um ano para fazer um caixote de ladrilhos e eles, ao fim de 3 anos, têm que ser substituídos. Mas deixa-me só voltar relativamente à questão visual, só para terminar, relativamente à questão visual, pode haver algum impacto visual. É só porque levantou aí uma questão que me parece interessante e relevante. Criticou, aliás, o Estado, queria que concretizasse mais essa questão do Estado a seguir à queda da estrada de Borba. Sim, e relativamente também à questão de que se está a dizer que o município, ou os municípios não recebem praticamente nada. Portanto, a população fica com as consequências. Exatamente. Com as consequências do quê? Relativamente à poluição, e mesmo o pó que algumas pedreiras deitam não é poluente, não é um pó tóxico, é poeira. Portanto, não é. Sim, mas as poeiras são nocivas para a saúde. Depende. Não há pedreiras junto a localidades que promovam. Sim, mas há vento. Grande concentração. Sim, mas não é. A qualidade do ar não é má. Portanto, não é por aí. Sentimos mais as poeiras da África quando caem com a chuva do que a poeira das pedreiras. Agora, há problemas de acessibilidade. Isso aí tem toda a razão. E, de facto, o Estado o que é que fez quando caiu a estrada de Borba? Então, a partir de agora, abrir uma pedreira é um suplício. Ou seja, têm que encerrar todos. Fiscalizaram tudo. Durante anos deixaram fazer tudo. Deixaram extrair a pedra até aos limites das propriedades e a chegar ao pé dos caminhos. E agora querem encerrar pedreiras porque estão próximo de caminhos. E não há caminhos para acesso a algumas pedreiras. Nós, quando chegámos, encontramos um concelho, e o Agostinho sabe, encontramos um concelho sitiado. Havia uma estrada de ligação de Vila Viçosa de Bencatel cortada, e antes de estar cortada estava com trânsito condicionado. Para Pardais estava com trânsito condicionado e para Borba estava caída. Portanto, tivemos que resolver esses problemas todos e resolvemos com o IP, com a DGEG, foram negociações difíceis, mas conseguimos. O que é que fizemos depois? Pegámos no PIER, portanto, cada zona de exploração, e em Vila Viçosa, das 5 zonas de exploração do anticlinal de Estremoz, nós temos 3, a zona da Vigária, a zona da Lagoa e a zona de Pardais. E em cada uma delas deve ser feito um plano de ordenamento, o nosso PDM e o PROZON, que era o plano de reordenamento da zona dos mármores, que agora está no PROT, que é o plano regional de ordenamento do território, define que nós podemos fazer 3 projetos
de reordenamento do território ao nível agrícola e industrial, que são os chamados PIERs. Já fizemos o PIER da Vigária, que faz precisamente aquilo que o colega Agostinho estava a dizer, que era reordenar os acessos, permitir lavras contínuas, retirar os caminhos de onde estão para eliminar o perigo, porque naquele território não passam só pessoas que vão trabalhar nas pedreiras, nem empresários. Também há agricultura, também há oliveiras, Inácio, e havia perigo. E estamos a eliminar as consequências para estamos a a população. eliminar Inácio, esse perigo. Eu não posso deixar sempre falar ad eterno, senão depois Só também fica terminar, aqui desvantagem estamos de tempo, a eliminar não é? esse perigo em diálogo com a Cimagra, com comissões que estão a trabalhar na elaboração dos planos e com o Ministério do Ambiente e Energia, Indústria e Energia, para o financiamento desses PIERs. Sim. Relativamente ainda aos efeitos sobre a população, meio que desvalorizou aqui um bocadinho, porque acha que não há assim efeitos tão nocivos para a população do ponto de vista da saúde. Em termos de poluição e de saúde, não. Pronto. Em termos de poluição visual, sim. Pronto, porque ficam lá... Os aterros, sim. Lá está, ficam lá aqueles aterros, aqueles, vamos chamar, buracos que são enormes, não é? Podem ter aproveitamento, sabe? Ora, está a ver? É aí que eu quero chegar. Exatamente. E depois vou fazer exatamente a mesma pergunta. Qual é o aproveitamento que se pode dar a isso? Neste momento, eu, enquanto pessoa que vive em Vila Viçosa e que gera os destinos do Conselho, e se no futuro assim continuar, entendo que não se devem fechar pedreiras, a não ser aquelas que causem perigo junto aos caminhos e que impeçam as pessoas de passar. Um recurso mineral como aquele, hoje pode não ter aproveitamento. Eu vou-lhe dar um exemplo. Há uns anos, a pedra azul ninguém a queria, ia toda para o aterro, para o monte. Hoje em dia é a que mais valor tem, o chamado pele de tigre. Portanto, se tivéssemos entulhado as pedreiras que tinham pele de tigre, hoje tínhamos um problema grave na nossa exportação para o mundo, como é o caso de Nova Iorque, onde temos um cubo no grão de zero feito com mármore da Lagoa de Vila Viçosa. Relativamente aos buracos, eles podem ser reservas de água. Nós temos, onde há pedra, mármore, há água, e algumas estão cheias de água, que podem ser aproveitadas como reserva. Tem algum plano para isso? Sim, na zona de Pardais temos um plano para isso, para regar as hortas. O plano está feito, é necessário obviamente financiá-lo e estamos a sensibilizar quer a CCDR, quer o Governo para o financiar. Seria um projeto piloto que a essas pedreiras que têm nascentes e que estão cheias de água, para regar os hortos e vamos ouvir também o Agostinho Arranca. Esse projeto está feito há um ano e meio e à espera, obviamente... Sobre esta questão. Sim, sobre essa questão da poluição, nós não podemos negar que há algum efeito sobre as populações. E basta viver em Vila Viçosa e nós termos as nossas casas e sabemos que nas nossas casas o nível de poeira é muito superior a que se estivermos numa zona urbana diferente de Vila Viçosa. É óbvio, as poeiras circulam no ar, as poeiras afetam efetivamente a saúde de algumas pessoas. As pessoas as pessoas mais sensíveis, qualquer pessoa mais sensível, a poeira tem efeitos sobre a saúde das pessoas. Agora, não é, e se concordamos, não é o efeito grave, não é um efeito do ponto de vista tóxico como outras Mas matérias. para pessoas, por exemplo, que tenham problemas respiratórios... Sim, há algum efeito sobre as bronquites à asmáticas ou sobre outros problemas respiratórios. E pode haver, e eu conheço casos até que isso acontece, mas poderia acontecer com outras poeiras. Mas nas poeiras também se pode combater isso. Aumentando a sensibilidade, mas se houver zonas de exploração contínua, também é mais fácil. É conter essas poeiras através da plantação de arvoredo, de plantação de floresta, de autóctone, que evita muitos problemas, mas que possibilita alguma barreira, digamos assim, natural a isso. Como, aliás, alguns industriais já o fazem em algumas zonas, por vezes não com a altura suficiente para travar ventos e poeiras, mas que já se vai tentando fazer. Mas é possível investir nesse aspecto. Também temos o outro problema, que é o aproveitamento dos inertes. E aqueles que vão para aterro quase, que ficam desaproveitados e ficam ali anos, e isso pode ser utilizado. E qual é a sua proposta, por exemplo, para a questão dos aterros? Uma das coisas, nós também não achamos por bem fechar pedreiras que tenham viabilidade. E, portanto, se as pedreiras têm viabilidade, agora ou daqui por algum tempo, não vamos fechá-las, porque isso, o custo que isso acarretaria para o setor, e nós estamos muito dependentes deste setor, nós não nos podemos dar ao luxo de abdicar deste setor económico. Devemos diversificar os setores económicos para que isso seja possível um dia mais tarde. E isso sim, isso é possível e temos de trabalhar sobre esse aspecto. Mas não o aproveitamento dos inertes. Uma das coisas que nós temos previsto é exatamente reforçar a aposta do município na utilização desses próprios materiais. A pedra que não é utilizada
pode ser utilizada pelas pedreiras, obviamente, pode ser utilizada pelo município ou por outras áreas, na jardinagem, na decoração de espaços. São milhões e milhões de toneladas. Exatamente, Não estamos a falar de 10 mas toneladas, uma gota no oceano é uma gota no oceano. Tinha que se entulhar E no nós oceano. podemos fazer isso, até porque nós vamos ter de melhorar as questões de espaços verdes e de áreas verdes para as adaptar às situações climáticas que nós vivemos. Não é possível ter um relevado como se tem, por exemplo, na zona, dou um exemplo de Azeitão, em que é muito mais fresco, do que ter um mesmo relevado em Vila Viçosa. E podemos utilizar esses materiais também para Mas alguns... há já utilização. E há conselhos que o fazem. Confirme-me só aqui uns dados, só para também quem nos está a acompanhar ter uma maior noção do que é que representa o setor mármore para o Conselho. Estamos a falar dos últimos dados que eu vi, que o setor de mármore gerava cerca de 100 milhões de euros em exportações e que empregava mais ou menos 270 pessoas com 60 empresas. É mais ou menos isto? Sim, mas são mais pessoas. São mais só pessoas? a Sulbema, só uma das empresas tem quase 200 funcionários e há mais, porque isso provavelmente só estamos a falar da extração. Da extração, Para além sim. da extração Depois temos a transformação. transformação. E isso é mais valor e é de facto mais pessoas. Tem algum valor, por exemplo, sobre o PIB do Conselho? A questão São cerca de 80% do PIB neste momento. 80% Sim, do sim. produto, portanto, a riqueza do Conselho vem deste setor? Sim. Ok, muito bem. Mas relativamente ao que estava a dizer o Para concluir, Agostinho, por favor. Muito rápido. neste momento nós estamos a candidatar uma incubadora de empresas para criar startups com investigadores e com jovens que queiram apostar no ID para novas utilizações de subprodutos e novas utilizações do mármore e aplicações. Para haver menos. Investigação e desenvolvimento. Exatamente. Para que, no fundo, possamos utilizar, sim, isso e mais, em conjunto com as câmaras de Alandroal, Borba, Estremoz, Sozel, Reguengos e Redondo, fizemos um estudo, também com o IP, para criar, no fundo, uma doca seca junto à linha do caminho de ferro de alta velocidade, para permitir que estes subprodutos possam ser transformados em britas que no mundo inteiro podem ser utilizadas no jardim. Há 2 empresas já a exportar para a Dinamarca e para os países nórdicos, mas se tivéssemos o comboio, reduzíamos a pegada ecológica, reduzíamos a questão da taxa de carbono e permitíamos que esses chegassem ao Porto de Sines muito mais baratos, e o que permitia reduzir esses compros. Está a ser trabalhado em conjunto com as 6 câmaras. Agostinho, volto a si para agora falarmos sobre um novo tema que tem a ver com a perda de população no Concelho de Vila Viçosa. Portanto, entre o recenseamento de 2011, o censo, mais conhecido por censos, entre o censo de 2011 e 2021, o Concelho perdeu aproximadamente 11% da população. Nesta altura, a população com mais de 65 anos representa 27,5% do total. E, como eu disse no início deste debate, há uma população de cerca de 7.300 pessoas. Do seu ponto de vista, o que é que justifica esta perda acentuada de população em 10 anos? E o que é que pode fazer, o que é que se propõe a fazer para, de alguma forma, contrariar, e suponho que contrariando é chamar mais pessoas para o Conselho para que gerem família. Exatamente. E confirma-se esses números. O envelhecimento do Conselho, aliás, é uma questão que nós temos no nosso diagnóstico de candidatura, e subiu cerca de 1,3% e ronda agora os 27,5% da população com mais de 65 anos, com a idade igual ou maior que 65 que ainda anos. assim, deixa-me só dizer, para as pessoas que nos acompanham, 27,5%, que é quase um terço, parece um número muito alto, e de facto mas há concelhos que têm uma porcentagem muito mais elevada, e para o Alentejo, enfim, estará dentro da média. Sim. Um bocadinho abaixo da média. Um bocadinho abaixo, sim, porque a média vai ali aos 28, 29, mais ou menos, sim. Mas depois, temos, por exemplo, que há uma diminuição de 0,5% ao ano. Isto quer dizer o quê? Que há uma diminuição que é constante. Digamos que é uma tendência. É uma tendência que se verifica ao longo do tempo e, portanto, ela ronda os 0,5% ao ano e sempre sucessivamente ao longo desde 2017 até 2024, os dados que temos disponíveis. Depois também temos várias questões que contribuem para isto e que não conseguem segurar a população. Não só a demasiada concentração no setor dos mármores, e depois não havendo diversificação económica, não há empregos diversificados e, portanto, ou se trabalha naquele setor e em setores, por exemplo, a seguir logo vem o apoio social e tudo isso. E os serviços? E os serviços.
Ou seja, aqueles 20%, desculpe interrompê-lo, Sim, sim. portanto 80% digamos que do PIB é para os mármores, o que significa que o resto dos 20% distribui-se por coisas muito diferentes. Sim, mas se fizermos a análise pela ordem hierárquica dessas atividades económicas, nós vamos ter o turismo e a diversificação mesmo nos últimos lugares. Mesmo nos últimos lugares. E temos nos primeiros lugares o mármore, a extração do mármore, depois a transformação do mármore, depois a seguir é que vem a transformação e depois a seguir vem o apoio social e as instituições de solidariedade social e, portanto, isso não é propriamente uma estratégia económica, digamos assim, que nós possamos manter ao longo do tempo, porque isso não segura pessoas que saem para fazer os seus estudos universitários, diversificam as suas formações e depois não encontram o livre resposta. Isso é o retrato e o contexto. Vamos às propostas. Uma das coisas essenciais para segurar a população é diversificar a economia, e temos algumas propostas para isso, é ir à procura de outros setores da economia. Quais propostas? Isso é que eu quero saber. Exatamente. Por exemplo, sair, e temos uma no nosso programa, que é sair do território, ir falar com empresas e com empresários e tentar atraí-los com alguns benefícios para o nosso concelho. Mas, acima de tudo, não se consegue atrair se nós não tivermos condições para receber depois a população. E os mais jovens. Temos de ter habitação. E é um dos problemas gravíssimos de Vila Viçosa. É a falta de habitação. E nós temos, por exemplo, o licenciamento em Vila Viçosa está a níveis mínimos históricos. E tem vindo a diminuir sempre. Nós temos um licenciamento na ordem dos 7 licenciamentos no último, 2023, salvo erro. E, portanto, há um decréscimo em relação a 2017, 2018, 2019, 2020 e por aí fora até 2023, um decréscimo sempre a verificar-se. E não havendo licenciamentos, não havendo construção, não havendo habitação, as pessoas não se fixam no território. Até podem trabalhar num ou outro setor, mas vão ficar do outro lado. Nós temos de aumentar urgentemente a habitação, a disponibilidade de terrenos para construção, sim, a disponibilidade de habitação. Esta Câmara Municipal propôs uma estratégia local de habitação com uma meta de 120 casas a custos controlados até 2035. Exato. Estou em erro. Parece-lhe ou seja, a distância... Não é suficiente. Mas a distância temporal parece-lhe justa, parece-lhe real? Parece-me lenta. Estamos a falar de 10 anos. Exato, parece-me lenta. E, até porque a estratégia não tem sido consistente. Ou seja, nós devíamos estar a investir neste aspecto todos os anos, não por arranques, digamos assim. Mas também há uma estratégia agora do atual Executivo e até a nível nacional, mas as câmaras têm estratégias e podem ter estratégias para combater isso, que é investir apenas no primeiro direito ou na habitação social. Nós temos de investir não só nisso, mas na habitação jovem, por exemplo. Sim. Então, como outros concelhos fazem. Se for eleito Presidente da Câmara de Vila Viçosa, o que é que vai fazer? Vai manter esta estratégia local de habitação ou vai mudá-la? Manter as questões que se referem ao primeiro direito e à habitação social, e é preciso continuar a investir nisso, isso é óbvio, mas temos, e já temos esse plano feito, e temos zonas em Vila Viçosa que, mesmo sem alterar nada em Vila Viçosa, nós podemos construir habitações a custos controlados, mas em altura, e que nos permitem, em muito pouco tempo, ter um acréscimo de habitação a lançar no mercado. Mas com um orçamento de 16 milhões... a coisa fica mais complicada. Pode não ser a Câmara, porque nós podemos incluir parcerias ou fundos europeus, financiamentos, mas não só. Há particulares que podem fazer isto. Parcerias público-privadas? Ou só particulares. Há particulares que estão interessados em fazer isto. O que é que a Câmara aqui tenta fazer? Mas a troco do quê? Da agilidade no licenciamento, por exemplo, não ser tão arrastar tanto os próprios técnicos da o Câmara, licenciamento. Não somos ágeis no licenciamento. Não, mas é um facto que nós não há só licenciamento e agora diz que não somos ágeis no licenciamento. Não, temos 7 licenciamentos. Por ano? Em 2023. É os dados do Gabinete de Estudos, pode estar errado, a não ser que não sejam lançados. Deve ser o seu Gabinete de Estudos. Não, do nosso Governo da República. Do nosso Governo da República. E, portanto, temos muito mais do que isso. O que é facto é que nós podemos, há zonas em Vila Viçosa que podem ser disponibilizadas para essa construção. Quais, diga lá. Quais é que a Câmara tem para disponibilizar? Algumas, diga lá, o Presidente, mas diga o qual. Presidente sabe. Não sei, diga lá qual é. Qual é a zona que o senhor tem para disponibilizar? Está a entrevistar, certamente. Não. Mas há zonas de crescimento de Vila Viçosa... Está a falar, tem que dizer alguma coisa concreta. Sim. Mas vai dar o que aos empresários? O que é que tem? O que é que a Câmara tem para dar? O senhor Presidente sabe tão bem quanto eu... O senhor compra por quanto? Posso responder? Pode, mas tem que dizer isso às pessoas. Mas posso responder. O senhor Presidente sabe muito bem que há terrenos em Vila Viçosa que permitem essa construção. Quais? Não sei quais. Na zona da Cruz Vermelha, na zona de expansão da Cruz Vermelha. Mas são privados.
São de Exatamente. empresas que são loteadores. E já houve... Então vais expropriar? Não. E já houve Mas vais projetos. expropriar? Já houve projetos e há projetos Mas que estão... aonde? E há interessados nisso. Mas aonde? Mas eu posso lhe garantir que há Então, interessados mas diga nisso. onde é que há os terrenos. Interessados também eu Estou-lhe a tenho. falar em 2 Diga-me terrenos, lá. do lado esquerdo e do lado direito, Aonde? daquela zona da Cruz Vermelha, quando se vai da rotunda do Jardim de Infância para o lado de Peixinhos, há esses terrenos e há interessados nesses Mas não terrenos. pode construir aí. Ai não? Até esse terreno não é para construção? Tem acima Outro uma... exemplo. Tem, A Câmara tem Municipal uma linha de de alta Vila- tensão, senhor. A Câmara zona Municipal de defesa. Vila Viçosa tem terrenos na sua posse agora, Aonde? que também, junto à Cruz Vermelha também, mas quer fazer... Temos nesse... um terreno para equipamentos, não pode ser para a habitação, Sr. Agostinho. O anterior executivo Ouça. tinha 2, vendeu um dos lotes. O outro que lá temos Outro é para exemplo, equipamentos. quero outro exemplo. Ou o senhor quer incumprir os nunca regulamentos pode, dos nunca loteamentos? pode, nunca pode. Temos Mas outro não pode exemplo. o quê? Mas diga lá. No Alto da Boa Vista agora cessou aqueles licenciamentos. Mas isso é privado, Sr. Exatamente. Professora. Mas Isso a é Câmara privado. Municipal não pode só oferecer terrenos, nem oferecer Mas a habitações. Câmara não ofereceu, Não pode construir tem nada. só. Então, qual que é que vai A Câmara estudar? Municipal de Vila Como Viçosa é que vai tem negociar com os empresários? Diga lá. reunido com eles. Ah, mas dá-lhe o quê? Eu estou-lhe a Boa dizer vontade. que há interessados nessa zona Eu de Vila sei que há. Viçosa. Pronto. Mas Então, essa zona é privada, não é municipal. Claro, essa zona mas tem problemas a graves. Câmara Municipal tem tem- problemas graves, tem tribunais, tem AT. O senhor não sabe, portanto Então, não pode estar a falar é melhor nisso. ficar tudo parado, não é? Não, é melhor perguntar o que é que se tem feito. Não. E, Para mas eu sei saber o que é que que se tem eu feito, eu digo-lhe. vivo lá. E, portanto, então, o que acontece é que a Câmara Municipal tem de ter um papel mais proativo. Mais proativo. Ir à procura de investimento. Ir à procura de zonas em que Quer pode saber o que construir. se fez? Quer saber o que se fez? Eu digo-lhe. Não, mas eu sei, estou lá, vivo lá. Não sabe. E sei que as pessoas, por exemplo, em São Romão, há 4 Então anos as diga-me lá pessoas onde é que tem o queixavam-se que não terreno tinham terrenos. em São Romão para fazer o Mas loteamento. não temos. Até aí a Câmara não pode intervir nesse aspecto. Expropriar? A Câmara não pode Mas negociar, expropriar? mas não pode negociar com os proprietários. Então e se o proprietário não quiser vender, expropria? E já negociou. Já. Com E o ele dono não de quis. todas as terras à volta. E ele não quis. Até agora não é possível. Pronto. É o senhor engenheiro Tavares, que é Pronto, proprietário ok. das 2 herdades que rodeiam Agora, o que é completamente fato é que a há aldeia. uma queixa enorme das populações e nós estamos a ficar completamente isolados Mas nesse estamos a aspecto. trabalhar nisso, seja descansado que isso vai ser resolvido. Pois claro, então, demorámos 4 anos a fazer alguma coisa, podemos demorar mais 4 anos a O Rómulo Pavia agir. não se fizeram Nos num últimos dia. dias do Se mandato é que você se faz ganhasse, alguma estava coisa. não é? 12 anos para mexer uma Não. pedra. Se nós ganharmos, e Ok. posso lhe dizer, a primeira medida que nós tomamos, no primeiro dia estaremos É a expropriar trabalhar... terrenos. Não, mas estaremos a trabalhar nisso. E a trabalhar com muito afinco. Mas as freguesias queixam-se muito. E há 4 anos, nas últimas eleições, queixavam-se com isso. Não temos terreno, queremos construir, queremos fazer a nossa vida aqui. Os jovens. Eu falei com vários jovens e as pessoas querem lá construir. E não têm terrenos, não há terrenos, não há uma negociação querem. proativa. Mas eu posso há outra explicar- eu coisa que posso também se explicar pode isso. fazer. Que há Mas outra estratégia. agora vou falar, deixei-vos estar aqui um bocadinho a trocar ideias. Agostinho, só mesmo para ideias? concluir. Sim, é uma troca de ideias. Não respondeu, nada, não tocou Mas há uma troca de ideias, argumentou e o senhor É. argumentou também. Agostinho, relativamente a essa questão de não haver terrenos, muito concretamente, o que é que se propõe a fazer? Porque se não há, não há, não é? Claro. O que é que se propõe a fazer para ter terrenos para que esses tais interessados particulares possam construir? Nós temos de convencer esses particulares a Mas, mesmo mas a como é que se ceder. convence? Negociando com eles. Negociando com eles. E o que é que leva para negociar? Depende da negociação. Vamos lá ver. Quando nós partimos para uma negociação, vamos ouvir o ponto de vista da outra pessoa. E uma negociação é cedências de parte a parte. Não se consegue ceder. Eu não posso ir para uma negociação e dizer assim, olha, eu vou negociar consigo, mas o senhor tem de fazer isto. Não, eu vou negociar ouvindo e dizer assim, ok, então se a sua exigência é essa, tem se eu oferecer isto. Até se eu oferecer aquilo. Então, eu faço a pergunta de outra forma e eu não me esqueço de eu compensar com o tempo, não se preocupe. Não. Sempre. Já percebi que quer ouvir primeiro para depois saber o que é que pode dar. É óbvio. Mas o que é que acha que lhe vão pedir? Efetivamente, o que me vão pedir é, penso eu, é, para além da compensação financeira e económica, as pessoas vão ter de perceber que aquilo se inclui em algo que lhe traga mais valias para a sua própria terra, onde eles também têm os seus negócios inseridos. Têm lá os seus negócios, têm as suas terras. Tem apenas terras, não tem lá Mas negócios. as suas terras também são um negócio. É propriedade da pessoa. o negócio é vendê-las. É propriedade da pessoa. E alguma... Não, há terras dessas que estão afetas, por exemplo, à pecuária. E que têm lá gado, por exemplo. Sim, têm vacas, ou têm ovelhas, ou outra coisa. Não interessa. Que, aliás, é um setor que vem o último nos setores económicos. Agostinho, para concluir, Sim. não sabe ainda o que é que lhes pode dar, no fundo. Portanto, isso Mas negocia-se não com a cheia de pessoa. nada.
Não, negocia-se com as pessoas, com os proprietários. Nós vamos para uma negociação sabendo que eu posso incentivar aquela pessoa a facultar terrenos, em troca de uma compensação monetária e em troca do desenvolvimento Mas isso é para a uma sua venda. terra. E por que não? Mas isso é uma negociação, é uma venda. E por Compra que não? e vende, e portanto E tem por que que não? pagar. Compra e Mas vende e tem-se depois vai dar a negociar. privados Sim, para fazer. mas vai negociar o quê? O valor? O valor e as mais-valias para essas pessoas. Porque essas pessoas estão Mas se incluídas quiserem, nas podem nossas fazer mais-valias, comunidades. Agostinho, para percebermos. Se a pessoa vive numa terra, se a terra se desenvolver, a pessoa tem mais-valias. Tem mais-valias para Mas si só não tem próprio. negócio nenhum, Porque só a tem terra se aquela terra que desenvolve. mais-valias A terra é que se tem. desenvolve, traz um maior valor acrescentado para os outros terrenos com que a pessoa fica na mesma. Obrigado, Agostinho. Inácio, vamos lá falar um bocadinho sobre isto. O que é que se tem feito, o que é que tem sido feito e o que é que se está a Quero que me fazer? diga o que é que tem feito e o que é que vai fazer. Exatamente. Primeiro que tudo, teve que se fazer uma estratégia local de habitação, que não existia. Quando eu cheguei à Câmara, havia uma pré-negociação de uma estratégia local que apenas incluía primeiro direito puro e duro com a reabilitação de casas municipais que estavam de facto em mau estado, com pessoas idosas, com munícipes que viviam nessas casas há muitos anos, com casas de banho no primeiro andar que já não conseguiam ir. Havia duas hipóteses. Ou mandávamos a estratégia abaixo e fazíamos uma estratégia nova que incluísse primeiro direito, arrendamento acessível, etc., e arriscávamos a perder este financiamento de quase 2 milhões de euros, ou avançávamos como avançámos, ganhávamos esta etapa e reiniciávamos e iniciávamos um processo de fazer a Carta Municipal de Habitação. Ninguém constrói habitação para arrendamento acessível, ninguém constrói habitação a custos controlados, HCC, se não tiver uma Carta Municipal de Habitação. A primeira coisa que fizemos foi a Carta Municipal de Habitação. E com isso estamos a alterar a estratégia local de habitação agora, que fomos um dos poucos municípios do distrito de Évora que tem estratégia local aprovada e financiada pelo IRU. Somos dos poucos, só há 4 municípios no distrito de Évora, julgo que não estar a faltar a verdade, 4 ou 5, que conseguiram estratégia local de habitação PRR. Nós fomos um deles. Temos praticamente 2 milhões, estamos a recuperar casas, primeiro direito, e vamos fazer 7 apartamentos em casas devolutas dentro de Vila Viçosa, que adquirimos e que outras eram do município. Paralelamente, Quantas casas foram adquiridas? foram adquiridas 2 que dá para fazer 7 apartamentos. Porque era a estratégia que tínhamos, que são à volta de 700 mil euros, mais a aquisição. Entretanto, aquilo que se está a fazer é, no PU de Vila Viçosa, alterar o PU para dizer... O que é o PU? O PU, que é o Plano de Urbanização, que nos diz, aqui nesta zona, constrói-se habitação acessível. Seja o proprietário A, B ou C. E partindo disso, pode dizer, está bem, mas isso leva algum tempo. Leva e está a ser feito. Quando nós tivermos um mapeamento do que é que queremos construir em cada zona, ali é uma zona verde. Ali é uma urbanização acessível, para arrendamento acessível. Aqui é um lote para fazer habitação a custos controlados com parcerias público-privadas. Quando nós tivermos isso mapeado, aí sim, temos que falar com os proprietários e dizer, olha, meu amigo, aqui o que se faz é isto. Portanto, o terreno aqui vale isto, fazer uma avaliação, através de avaliadores do Tribunal de Relação ou avaliadores das Finanças e dizer o valor deste lote é isto e o senhor que só pode construir aqui é isto, porque é isto que o PDM dá. É assim que se negocia. Nem é sentar todos à mesa e dizer quanto é que querem e distribuir dinheiro e depois fazer as coisas. Relativamente ao que preciso muito mais, eu não sei onde é que o meu colega de profissão foi buscar esses dados. Mas esses dados, das habitações que são necessárias, são resultado da nossa Carta Municipal de Habitação, que teve a feitura da carta com empresas credíveis. Quem fez a carta foi a Ernst Young e a Blue, teve consulta pública, não vi ninguém do PS ou de outro partido qualquer participar na consulta pública, dizer que era pouco ou que era muito, e o que está ali é apenas a iniciativa do município, porque são precisos muito mais, são precisos cerca de 500 blocos. Só que o resto tem que ser iniciativa privada. E nós também não podemos cortar toda a iniciativa privada. Não podemos dizer, não, isto agora é tudo habitação acessível, tudo HCC, portanto habitação a custos controlados e ninguém aqui mais constrói nada. E eu não posso estar a fazer concorrência a loteadores. Eu vou-lhe dar um exemplo. Em Bencatel tínhamos um loteamento parado à saída de Bencatel para Redondo, do lado direito, com 150 ou 160 lotes. Fui ter com o proprietário e disse-lhe, que é o dono da Herdade da Cavaleira, e disse, meu amigo, você com este loteamento aqui não faz aqui nada.
Aquilo que tem que fazer é reduzir o tamanho dos lotes, fazer lotes mais pequenos, menos lotes, e reservar aqui junto ao bairro 25 de Abril uma zona que a Câmara lhe adquire ao preço justo para fazermos aqui habitação a custos controlados. O senhor está a alterar o loteamento, juntamente o arquiteto Ivo Rocha, que é o arquiteto Ivo Costa, que está a fazer isso. E é assim que trabalha. Portanto, adquiriu esse lote? Sim, vamos adquirir o lote assim que tiver pronto o loteamento. Está negociado com o proprietário. E já há um valor para, que é para a aquisição desse lote? Não, o loteamento não está feito. Quando ele estiver feito, manda-se avaliar por um perito avaliador, mas já está destinado naquele loteamento. E tem um prazo para a conclusão dessa aquisição? Sim, tem o prazo até final deste ano. Ele tem que ter o loteamento aprovado e a partir daí está disponível para nós podermos comprar esse lote que resolve uma parte do problema de Bencatel. Mas a outra parte também tem que ser os privados a fazer. E temos que contar também com as casas devolutas dentro de Vila Viçosa e aquelas que estão em ruínas e nas aldeias, que também têm que ser recuperadas. E tem que haver uma percentagem dessas casas também para ser recuperadas. Senão cai a vila toda, cai a aldeia toda para fazermos urbanizações novas ou loteamentos novos. E para isso também criámos um regulamento de isenções fiscais e as ARUs para permitir às pessoas nas freguesias que reconstruam casas velhas, pagando zero taxas, desde que seja a reconstrução exatamente como ela está. Exatamente, quer dizer, com a mesma área. E está, por exemplo, na freguesia de São Romão, está a ter um efeito extraordinário. Têm sido compradas muitas casas por casais jovens que estão a fixar na aldeia. Estão a ser recuperados. O nosso debate está a terminar. Eu já volto a si, Agostinho. Quer acrescentar alguma coisa? Sim, sobre a habitação. Muito rápido, por favor. Sim, muito rápido. Porque realmente há uma coisa que nós temos de considerar. Não temos só de investir numa área, ou em loteamentos, ou em construção de casas. Nós temos, por exemplo, como daqui se falou também, como o Inácio falou, nós temos de apostar na recuperação de imóveis. Exatamente. Mas temos de garantir que esses imóveis recuperados são mesmo para as famílias que lá vão, porque nem todos para lá vão. Há pessoas que investem nessas casas e estão a investir em Vila Viçosa. Aliás, há dados sobre isso. Não todos, mas há pessoas que investem em Vila Viçosa para ter uma casa que é uma segunda casa, uma terceira habitação, uma segunda habitação e não estão lá em permanência. E essas casas era ótimo entrarem no mercado também de arrendamento. E até há outros programas que nós temos aqui definidos na nossa candidatura que é possível ajudar famílias carenciadas a recuperar habitações e a recuperar imóveis com ajudas e parcerias que existem e há programas para isso, de voluntariado, há programas de voluntariado sem custos para as pessoas e que permitem que casas, por exemplo, sem salubridade, ou casas, por exemplo, que não têm casa de banho, ou que precisam de renovação da pintura, ou precisam de renovação dos acessos, ou pessoas com mobilidade, e isso é possível incrementar, é possível fazer mais. Aliás, como outras câmaras, como na zona de Lisboa, uma que também o professor Inácio conhece, que é Oeiras. Agostinho, já volto assim. Já não é a primeira vez que outros candidatos falam do que a Oeiras está a fazer na habitação. O nosso debate está a terminar. A última pergunta é igual para os dois. Se for reeleito, qual é a primeira medida que vai tomar enquanto Presidente da Câmara Municipal de Vila Viçosa? A primeira medida que irei tomar após ser Presidente de Câmara é implementar a nossa estratégia local de habitação tal como ela está. Nomeadamente ao nível porque é aprovado o PU e estas alterações, ao nível da aquisição de terrenos e negociação e ao nível também das parcerias público-privadas para construir, neste caso, naquele lote de Bencatel. Agostinho, primeira medida. A primeira medida. Ficámos aqui indecisos quando nos Não me diga que a primeira medida vai ser ligar ao Isaltino Moraes. Não, senhor. A nossa primeira medida é a criação de um gabinete de projetos e desenvolvimento no primeiro dia, tendo ficar a funcionar, mas com 3 vertentes. Mas já temos. Mas não funciona. E então, para apoiar as empresas, as associações e as juntas de freguesia. E nós temos, no primeiro dia, de ter um instrumento de trabalho para avançar com os projetos. Os projetos que já estiverem feitos e que nós não vamos deitar para o lixo, mas os projetos que nós Mas já existe, como está aqui o Inácio a dizer? Sempre foi dito que existe. Nunca foi percepcionado pelas pessoas de que ele existe. Ainda agora, na ronda que estamos a fazer pelas associações e por outras entidades, o que nos é dito é que há uma dificuldade imensa em ter acesso a alguma pessoa que siga este processo, que lhes informe sobre os financiamentos. E há financiamentos que foram perdidos exatamente por causa disso. Há financiamentos que foram perdidos em Vila Viçosa para equipamentos desportivos, para apoiar as associações que foram perdidos por isso. Diga-me que nós perdemos. É essa a nossa primeira medida.
Diz-me lá um investimento que nós perdemos. Os investimentos em recintos desportivos podiam ser aproveitados. Mas qual é que perdemos? Mas nós podíamos ter aproveitado nós mais. fomos a todas. Mas, pois está bem, não. Só que, por exemplo, as o informações PRID, que nós temos olha é que lá, não. o PRID, se fores este ano, só podes ir daqui a 3 anos. As informações que nós temos é que não. Que havia mas eu não sei onde é que apoios vão para as colher essas associações. Inácio, Não. o Agostinho tem que ser o Tem último a razão, falar, desculpe, tem portanto, conclua, por favor. Pronto, então a nossa primeira medida é essa. Mas temos um plano também que é a primeira medida nossa, que é um plano de emergência para Vila Viçosa. E nós queremos devolver a dignidade da Vila Viçosa. Aos espaços verdes, aos espaços de usufruto Portanto, à da população. requalificação. Exatamente. Porque está ao abandono. Os espaços verdes estão secos e ao abandono e as pessoas queixam-se. Os lagos estão Obrigado, abandonados, as Agostinho. fontes estão abandonadas. Obrigado. Nós não fomos a todas, porque não deu tempo para tudo, obviamente, nós vamos a todas. mas tivemos aqui alguns temas que foram abordados com vivacidade e é isso que se quer numa democracia. Muito É obrigado mesmo aos assim. dois, obrigado aos dois por terem A aceitado o vivacidade nosso... faz parte da política. Exatamente, por terem aceitado o nosso convite. Até ao dia 12 de outubro, já sabe, vamos continuar nesta operação das autárquicas. Estamos a contar Portugal. Obrigado pela sua companhia. Fique connosco.